Good morning, students. Bom dia, estudantes, alunos, teachers, professores. Welcome to our English class. Seja bem-vindo à nossa aula de inglês. Good morning, Ed. Good morning, Antônia. How are you? I'm fine, and you? I'm fine, too. Bom dia, alunos, professores, pais que também assistem nossas aulas. Eu sou o Ed, vou fazer a mediação aqui. Então, eu estarei aqui auxiliando a professora Antônia. Bem, vamos pedir para os alunos organizarem o material, né, arrumar a sua apostila, bonitinho para nós usarmos na nossa aula. Enquanto isso, eu vou dando uns recadinhos aos professores. Então, eu vou dar uma coladinha aqui. Eu vou agradecer a professora Maria Cristina, deve ser, Márcia Ramos, Andréia Avelar, Oliana e Marli. Muito obrigada por vocês terem nos ajudado na aula passada no chat, tirando as dúvidas dos alunos, complementando as nossas explicações, falando as páginas, chamando a atenção para focar na aula. Muito obrigada. Toda aula eu vou escolher um nome de alunos que mais se repetem aí, representando todos os alunos que estão no chat. Tem aula que são 20 mil alunos e nós não podemos falar o nome de todo mundo, né? Então, eu queria agradecer a Ana Carolina, a Júlia Brito, a Laura Salesi, o Cauã Oliveira, a Maria Luísa, tá? Obrigado pela participação de vocês. E espero citar o nome de outros alunos também. Bem, vamos começar a nossa aula, né? E eu vou dar uns recadinhos sobre o CEL, né, Ed? Sim. Então, o CEL, nós recebemos a informação que as aulas do CEL, as inscrições já estão se esgotando, e o professor Carlos fez um comentário na aula passada para a gente falar que o CEL era para o ensino médio. O CEL para o ensino médio é só inglês e mandarim. Tá? Inglês e mandarim é específico para o ensino médio. As aulas de francês, italiano e espanhol são para todas as séries, desde o ensino fundamental quanto ao médio. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Ed? Lembrando que as vagas elas são limitadas, né, e algumas turmas já estão cheias. Então, vocês têm que procurar o CEL. Alguns deles têm um site ou no próprio site da diretoria de ensino, e aí você se informa certinho quais são os cursos disponíveis na sua região. Bem, então esse é o recadinho dado, né, para o CEL, faça a sua inscrição. E detalhe, né, é sempre importante a gente aprender e ampliar o vocabulário nosso para um outro idioma. Eu acho que é importante, enriquece aí o nosso conhecimento, ok? Bom, lembrando aos alunos do chat, vocês têm 15 interações por dia para você organizar aí em quais as aulas que você vai usar. Então, use com moderação, use um linguajar legal, né? Para a nossa aula ser uma aula bem gostosa, ok? Então, você poderia ler as habilidades, por favor, Ed? Sim, vamos lá. Habilidade 3, solicitar esclarecimentos em língua inglesa sobre o que não entendeu e o significado de palavras ou expressões desconhecidas. Habilidade 15, produzir textos escritos em língua inglesa, histórias em quadrinhos, cartazes, chats, blogs, agendas, fotolegendas, entre outros, sobre si mesmo, sua família, seus amigos, gostos, preferências e rotinas, sua comunidade e seu contexto escolar. Habilidade 16, construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e uso da língua inglesa em sala de aula. E habilidade 22, descrever relações por meio de apóstrofo mais S. As reading strategies são skimming, scanning e cognates. Bem, let's start. Vamos começar. O diretor vai colocar aqui uma pergunta para vocês. Imagine, you got lost in a forest. Se você tivesse perdido numa floresta, what do you need to survive? O que você precisaria para sobreviver? Você vai ter um minutinho, né, para você imaginar essa situação aí. Vai ficar uma pergunta na tela lá, uma resposta, e você vai colocar o que você acha que seria necessário para você sobreviver. Tudo bem? Olha lá. If I am lost in a forest, se eu estivesse perdido numa floresta, I need, eu preciso. Esse vocabulário você já aprendeu nas aulas anteriores, né? Então, lembra daquele vocabulário, dá uma olhadinha aí no seu caderno do aluno, você vai ter um minutinho para responder essa pergunta. Dá uma procurada no caderno do aluno, no vocabulário que seria necessário ali. Acho que 3 palavrinhas do vocabulário que nós já usamos cabem ali, tá? Então, olha lá. Coloquem no chat resposta completa. If I am lost in a forest, I need to survive. Ok? See you later. Te vejo daqui a pouco.
was easy, foi fácil. O que eles responderam, Ed? Desculpa, esqueci o microfone. A maioria está respondendo food and water. Né? O Anderson, Dário, Tainá, Laís, Diego. E o Vitor respondeu completo. Ele colocou I need a flag to survive in the forest. Então ele precisou da bandeira. E o Gustavo respondeu wood to build a shelter and tools to protect yourself. Legal, nice, so nice, bem bacana, hein? Vocês conseguiram aí lembrar do vocabulário, tá? Então, agora nós vamos verificar a resposta completa. If I am lost in a forest, se eu tivesse perdido numa floresta, I need water, shelter, to protect from cold and food to survive. Se eu estiver perdido na floresta, eu preciso de água, proteção para me proteger do frio, ou abrigo, né? Shelter para traduzir como abrigo, né? Como abrigo. And food, e comida para sobreviver. Muito legal, hein? Tô gostando, hein? Olha quanto a gente já está aprendendo, o pessoal já está começando a lembrar do vocabulário. Então, agora, nós já estamos no finalzinho do segundo bimestre, vamos entrar no terceiro e nós vamos nos aprofundar. A gente viu sempre o skimming, que era aquela leitura mais superficial do texto. Agora, nós vamos começar a trabalhar o scanning, que é uma leitura um pouquinho mais profunda para localizar informações. Então, ali na tela vai ficar para vocês a definição. E não esqueçam, tire print da tela. Até uma aluna perguntou assim, mas como que eu vou tirar o print da tela se eu estou usando o celular? O print, gente, é para depois você organizar o seu caderno, tá bom? Então, vamos lá. O que é o scanning? É a leitura mais detalhada do texto. Scanning means looking at a text to find some particular information. Scanning significa olhar a um texto para encontrar uma informação particular. ID. Exemplo. Find the answer to a question. Encontrar a resposta de uma pergunta. Locate names, dates. Localizar nomes e datas. Seeking an appropriate quotation, reference or statement. Procurar uma citação apropriada, ou referência, ou afirmação. Então, o scanning é isso, tá? Ele é uma leitura mais profunda, para você buscar uma resposta. Então, hoje nós vamos treinar isso. Aqui tem um pedacinho do texto que vai ficar na tela. Ela está aqui no caderno do aluno, na página 47. Aqui, ó. Tá? Começa aqui, ó, na atividade 7. Se você quiser, você pode acompanhar aqui, ó, na página 47, se você achar que o texto ali na tela está pequenininho, tá bom? Então, você acompanha aqui no caderno do aluno, ok? Tá certo? Então, vamos lá, vai lá para a tela. Esse texto nós já estudamos, tá certo? E eu não vou traduzir, porque nós já trabalhamos ele, tá? E nosso objetivo agora é trabalhar a localização de informações específicas. Olha lá. Living beings need some conditions to survive. Called limiting factors. They include the ideal temperature to survive, soil, water, sunlight, air and food. Agora, o diretor vai pôr uma pergunta ali na lousa para vocês, tá? What is it about? Aqui, nós vamos voltar aqui para mim, que eu vou mostrar como eu quero que vocês respondam. Ó, what is it about? Olha aqui. Então, eu já expliquei isso na aula anterior. Vou até ficar aqui de lado. Aqui, eu tenho que localizar o verbo to be. Aqui, ó, o verbo is. O que vem antes do verbo, eu corto, tá certo? Ele não vai aparecer na resposta. O que vem depois do verbo to be é o sujeito. E depois do sujeito é a preposição. Tá certo? Aí eu vou fazer o quê? O sujeito da pergunta vai ser o da resposta. Tá? Isso é uma dica, viu, gente? Geralmente você faça assim, que isso vai ajudar você a responder. Isso é um primeiro passo para a gente treinar a resposta. O sujeito da pergunta é o da resposta, o verbo da pergunta é o verbo da resposta, ok? A preposição da pergunta é a preposição da resposta. E aqui o resto da informação, certo? Então, o Breno aqui, ele vai colocar para mim o próximo slide aqui na lousa, para vocês darem uma olhada como vai ficar a nossa resposta. Por favor, Breno. Deixa eu olhar aqui. Vou sair aqui da tela. Ok? Olha aqui a resposta.
Ó, sujeito, opa. Pegar aqui a caneta. Olha aqui. O sujeito. Só um minutinho. Escolher aqui a cor da caneta. Olha aqui, ó. O verbo, ó. O sujeito está aqui e a preposição. Então, vai ficar lá na lousa, na tela para vocês, essa pergunta, né? A resposta ali. E você vai lá no chat, pegar aquele trechinho da página 44 e me responder. What is it about? Sobre que assunto é? Então, você tenta descobrir ali, usando os cognatos, as palavras parecidas com o português, qual é o assunto daquele trechinho que nós vamos trabalhar. Isso é localizar informação específica. Então, você tem um minutinho para ler aquele trechinho lá que eu te mostrei da 44, tá? O diretor vai pôr um pedacinho do texto lá de novo para mim, para vocês conseguirem achar lá na 44. Por favor, diretor, volta a tela do texto para mim. Isso, ó, tá vendo? Ó, localiza lá no caderno do aluno aquele trechinho. Tá lá na atividade 7. E aquela pergunta vai ficar na tela um minutinho para você fazer uma leitura e dizer qual é o assunto do texto, ok? See you later, te vejo daqui a pouco. Hi, it is so easy, foi bem fácil? It was very easy. O pessoal respondeu rapidinho aqui. Então, olha só. A Ana Lívia respondeu living factors, a Maria Eduarda também. O Pedro Henrique, it's about factors limiting. Acho que ele deu uma invertidinha aqui. E o Arthur, it's about survival. Será? Agora eu vou ajudar vocês, hein? Eu vou colocar ali na tela 3 possibilidades de resposta. Primeiro, eu queria verificar se vocês sabiam responder da resposta completa, usando it is about. Eu observei que alguns já começaram a usar, né, Ed? Tem uma resposta interessante aqui da Emily, que é it's about conditions to survive. Oh, legal essa resposta, hein? Very nice. Agora vai ficar ali na tela 3 possibilidades de resposta. E aí você vai completar qual delas é. Se é water, air, what living beings need to survive, né? Qual que é o assunto daquelas 3 possibilidades? Eu acho que não precisa mais dar um minutinho, né? Uns 30 segundinhos ali para vocês responderem, eu acho que dá, tá? Então, agora, olha lá, só você tem uma boa chance de acertar, porque eu já tenho as respostas ali encaminhadas. Então, você tem uns 30 segundos para colocar, daquelas 3, qual é a resposta correta. Gente, mas try to write in English. Tente escrever em inglês, né? Olha lá. It is about water. It is about air. It is about what living beings need to survive. É uma daquelas 3 possibilidades. Qual delas você vai usar? 30 segundinhos aí para vocês responderem. And now, e agora?
Deu certo? O pessoal está dividido, né, Antônio? Olha só. O Enzo falou air. O Breno, Gustavo, Raquel e Cairo falaram water. E a Maria Eduarda, Júlio e Ellison falou what living beings need to survive. Wonderful. She is correct. Ela está correta. Coloca lá na tela para mim, por favor, diretor. Olha lá, qual é o assunto de hoje? It is about living beings need to survive. É sobre o que os seres vivos precisam para sobreviver. Esse é o nosso assunto de hoje. Então, nós vamos trabalhar os cognates. O que são os cognates? Né? Os cognatos são as palavras que são parecidas com o português. Né? Elas têm a mesma estrutura. Elas têm um significado, o mesmo significado, e a estrutura bem parecida com o português. O que vocês terão agora? Daquele mesmo, nós vamos trabalhar o mesmo exercício da página 44. Na aula, na interação anterior, eu falei a página errada, é 44, tá? É 44. Eu escolhi esses trechinhos que estão aqui, ó. Não vou trabalhar todos. Eu escolhi 3 desses aqui, ó. Dessas 3 bolinhas que estão aqui. Vai ficar na tela o air, o que fala do air, sunlight, ideal temperature to survive. Então, você procura aqui, vai ficar lá na tela, bonitinho, e você vai grifar os cognates, as palavras que são parecidas com o português, ok? Você vai ter 2 minutos para você fazer isso, que é grifar as palavras que são parecidas com o português. Por que a gente faz isso quando a gente está lendo um texto? Né? A primeira coisa que a gente faz é o skimming. Você olha a imagem, relaciona com o título, dá uma olhada ali para ver o gênero de texto, para quando você for ler o texto, você já ter uma ideia do qual é o assunto. Então, eu já fiz isso com vocês perguntando what is it about? Qual é o assunto? A gente sabe que vai se tratar de seres vivos, né? O assunto que vai estar lá, o que eles precisam para sobreviver. Quando eu for ler o meu texto, dá para eu dizer que eu não sei nada do texto? Não. Eu já sei que o assunto principal é sobre seres vivos e o que eles precisam para sobreviver. E o scanning é a leitura mais detalhada. E existem várias estratégias para te ajudar. É isso que nós vamos aprender. Então, o que você vai fazer agora? Você vai ter 2 minutos para você fazer a leitura desse texto. Né? São só 3 bolinhas. Você vai procurar ali, você vai tirar os cognatos, que são as palavras parecidas com o português, que irão ajudá-lo na compreensão do texto, ok? Então, põe a próxima tela para mim, diretor. A próxima, por favor. Aqui, olha, tá vendo? Não, pode voltar aqui. Opa. O texto. Eu pensei, estava confundindo com a próxima aula, tá? Então, você vai ter 2 minutinhos para vocês lerem esse daí, o texto. Vocês irão fazer o que agora? Vocês vão grifar os cognatos, que são as palavras parecidas com o português, e são 3 tópicos. Tenta encontrar qual é o assunto de cada tópico, ok? Tenta encontrar qual é o assunto de cada tópico quando você estiver fazendo isso. Eu acho que 2 minutos é suficiente, né, Ed? Para eles lerem, acharem os cognatos e achar o tópico principal de cada, o assunto principal de cada tópico. Sim, lembrando para vocês colocarem todas as palavras na mesma resposta. Né? Na mesma resposta. Ok? Isso é um treino, viu, gente? Nosso primeiro pontapé para a gente achar aí as palavras cognatas, tá? Então, você tem 2 minutinhos. Então, você tem 2 coisas para fazer. Grifar as palavras que são parecidas com o português e, em cada tópico, achar qual é o assunto que está sendo tratado ali naquele tópico. Ok? Go there, vai lá. See you later. Vejo vocês daqui a pouco.
professor Ed falou que vocês estão dando respostas completas, tá? Mas na hora de escrever, cuidado aí, né, no erro ortográfico, né, Ed, que você falou? Sim, sim. E tomar cuidado também com copia e cola, porque às vezes tem o mesmo erro de digitação, gente. A gente enxerga aqui, tá? Quer a resposta, professora? Claro. Vamos lá. A Estela respondeu: sunlight, ideal temperature, survive. O Gabriel e a Sara, guesses. Acho que eles colocaram um parágrafo. Primeiro parágrafo, guesses. Segundo parágrafo, ideal. E terceiro, median. A Isabela, os cognatos que ela achou: important oxygen, several gases, carbon dioxide, plants. E depois colocou, Yasmin, também colocou os mesmos. E também colocou temperature. Isso. Eu separei alguns aqui do primeiro tópico, do primeiro parágrafo, tá? Para a gente, se alguém ainda não entendeu o que é cognato, a gente dá uma solucionada nisso aí, tá bom? Então, olha lá, no primeiro parágrafo, air, ó, parecidíssimo com o português. Gases, né? Também, important, a mesma raiz, oxygen, carbon, animals e plants. Vocês viram? Isso aqui é um cognato, são as palavras que têm a mesma raiz que o português, ó. E isso facilita na hora da leitura do texto. Olha aqui o vocabulário: ar, gases importantes, oxigênio, carbono, animais, plantas. Então, se eu faço isso no cognato, isso me ajuda a compreender o parágrafo. Agora, eu pedi para vocês fazerem duas coisas na hora da leitura. Vocês lerem o texto, grifar os cognatos e tentar achar qual é o tópico de cada parágrafo. Lembra disso? Então, agora você tem um minutinho ali na tela para você colocar qual é os 3 tópicos que estão ali nos parágrafos. Ficou claro? Então, são três assuntos ali em cada parágrafo. Então, você vai escrever ali quais são esses 3 tópicos, ok? Um minutinho. Alguns de vocês já responderam ali, tá? Mas agora vamos colocar tudo isso aí para vocês compreenderem melhor, a gente achar qual é o assunto de tópico, tá bom? Um minutinho é suficiente, ok? See you later, te vejo daqui a pouco. Easy, fácil, tá? Que eles responderam, Ed. Vamos lá, olha, o Luiz Fernando esperou. First paragraph, air is the topic. Second, sunshine. And third, temperature. O Pietro respondeu first, air. Second, sunshine. And third, temperature também. Ok, então vamos lá, vamos para a resposta? Coloca para mim, por favor, diretor. Olha lá, gente, quais são os tópicos? Carbon dioxide, né? Então, ele fala sobre o dióxido de carbono, oxygen, water e sunlight. Você quer traduzir para mim? Pode ser. Carbon dioxide, dióxido de carbono, water, água, sunlight, luz do sol, oxygen. Oxigênio. Isso, muito bem. Então, agora, nós vamos ler o texto, pode ser? Pode ser. Agora nós vamos ler o texto para vocês. O diretor vai colocar ali na tela, tá? Nós não vamos ler todos, porque senão aí não dá tempo, tá bom? Então, ele vai colocar ali e a gente vai dar uma lidinha ali no texto para vocês. The air is made up of several gases, but the 2 most important gases are oxygen and carbon dioxide.
O ar é formado de vários gases, mas os dois mais importantes são o oxigênio e o dióxido de carbono. Without oxygen, animals die, and without carbon dioxide, plants cannot survive. Sem oxigênio, os animais morrem, e sem o dióxido de carbono, plantas não podem sobreviver. The sunlight is probably the most important need for all living organisms because it is the source of all energy. A luz do sol é provavelmente a necessidade mais importante de todos os seres vivos, porque é a fonte de toda energia. It also provides heat to plants, for plants and animals. Também providencia ou também fornece calor para plantas e animais. Every living organisms need the ideal temperature to survive, either on land or in water. Todo organismo vivo precisa da temperatura ideal para viver, tanto na terra quanto na água. Ok? Depois, terminando a aula, volta lá, né, e dá uma lidinha. Agora, nós vamos fazer um exercise, nós vamos fazer um exercício. Ele está na page 45 aqui. Eu fiz uma adaptação para ajudar vocês, tá bom? Eu adaptei aqui, bonitinho, né, nesse exercício, para ajudar vocês. Ok? Então, eu vou ali na tela, eu vou colocar um exemplo do que vocês irão fazer no exercício. A primeira imagem é um palm tree, é de vamos falar palmeira, eu não traduzo a árvore da palmeira, eu falo palmeira mesmo, tá? Então, ali eu tenho algumas coisas que a palmeira precisam para sobreviver. Então, elas precisam do quê? Oxygen, não é? Se ela precisar de oxigênio, você coloca carbon dioxide, dióxido de carbono, water, né, água, sunlight, né, a luz solar, fruit e meat, frutas e alimentação. Então, o que a palmeira precisa para sobreviver? Carbon dioxide, o dióxido de carbono, water, água, sunlight, né, a luz solar e fruit. E ela também, o fruto, e ela precisa do fruto para sobreviver, né? Porque daí ela vai germinar, vai surgir uma outra palmeira, né? Depois de tudo isso, germinação e tal. Não sou de ciência, a gente não posso falar muito sobre isso, tá bom? Então, agora, vocês irão fazer, tem mais 2 exercícios ali para você fazer. Pode fazer ali no caderno do aluno e depois você preenche ele lá no chat, coloca lá. A próxima é toucan, né? Então, você vai colocar o que o tucano precisa para sobreviver. Você vai preencher. Aí, você escreve toucan e põe 2 pontinhos e escreve o que ele precisa para sobreviver. A próxima, por favor, diretor. Próximo slide. Não, o ONS. Né? O que o ONS precisa para sobreviver? Ali está ONS, gente, mas atualmente a gente não fala mais ONS. Né? Essa palavra caiu em desuso. A gente usa mais jaguar, tá? Então, é o que a gente mais usa. Mas no caderno do aluno está usando esse termo, a gente vai continuar com esse termo. Então, você tem aí na página 45, eu vou te dar 2 minutinhos para você... 2 minutinhos? Não, acho que um só tá bom, né? Acho que um só dá tempo. Acho que um só dá tempo, né? Então, você tem 1 minutinho para você preencher essa folha, esse exercício, dizendo o que esses animais precisam para sobreviver com aquelas palavrinhas que estão ali, ok? See you later, te vejo daqui a pouco.
E aí, será que nós estamos ficando craques? Será que nós estamos praticando mais o inglês, Ed? Olha só, o pessoal tá em controvérsia aqui sobre o que o tucano come, porque algumas pessoas responderam fruit, water, oxygen and meat, né? A Cristina respondeu toucan, oxygen, water, sunlight and fruit, e o jaguar, oxygen, water, sunlight and meat. Então, vamos ver. Eu também não sou expert nisso, viu, gente? Eu vou ser sincera que eu colei as respostas lá do caderno do aluno, porque eu não sou de ciências, tá? E os únicos animais que eu sei, que eu tenho, assim, é gato e cachorro, dog and cat, tá ok? Então, vamos pôr lá na tela, por favor, diretor. O que eles precisam para sobreviver? O toucan precisa de oxygen, water, sunlight e fruit. Ele precisa do oxigênio, da água, da luz solar e de frutas. Agora, eu não sei se tucano come meat, se ele come carne. Eu acho que não. Não sei. Okay? Pergunta para o professor de ciências que ele vai poder te dizer. Next, próximo, por favor, diretor. O jaguar, né? Eles precisam do quê? Oxygen, water, sunlight e meat. Agora, se eu falar que o jaguar come frutas, eu também não sei, tá? Ele precisa de oxigênio, de água, a luz solar e de carne, ok? Certo? Bom, vamos voltando, vamos recapitulando. O que nós estamos falando? Nós estamos trabalhando o vocabulário, né, sobre o que os seres vivos precisam para sobreviver, certo? Qual é o nosso foco da aula de hoje? Os cognatos. Eu sempre estou falando dos cognatos para vocês, das estratégias do skimming e do scanning, porque no terceiro bimestre nós vamos nos aprofundar em cognates, ok? No sexto ano, gente, eu não gosto muito de trabalhar com nomenclatura, né? Eu acho que fica muito difícil para o aluno entender o que é skimming e scanning. Eu prefiro mostrar, tá bom? E agora, para ajudar vocês, ali tem um exercício que está na página 46. 46, ó, esse aqui, ó, tá? É uma sugestão de exercício. Aqui está na tela, ele está pedindo para você fazer uma pesquisa. Então, eu vou dar 2 exemplos para vocês. Coloquem lá, ou se vocês quiserem seguir o caderno do aluno, pode seguir. Então, ele diz assim, Field research is a method of data collection related to observe. Acho que isso está na tela agora. A pesquisa de campo é um método de dados, de coleta de dados relativo a observar. Interact, understand about how something works in the natural environment. Interagir e entender sobre como algo trabalha no meio ambiente. Isso. Então, ali, eles fizeram a pesquisa do macaco, né? Que é a arara. Então, está dizendo assim, ó, this living organism is macaco. Esse organismo vivo é uma arara. Its body is covered by feathers. Seu corpo é coberto de penas. It has 2 legs for movement. Tem 2 pernas para o movimento. It can walk and fly. Pode andar e voar. The macaque lives in forest. A arara vive nas florestas. It likes to eat fruit. Ela gosta de comer frutas. An interesting fact about it is that macaques have only one single partner in their lives. Um fato interessante sobre ele é que as araras têm apenas um parceiro por toda a sua vida. Então, ali é um modelo, tá? Aqui embaixo, ó, tem um para vocês preencherem aqui com uma pesquisa. Para ajudar vocês, eu também fiz uma, né, que eu acho que é mais fácil. O que vocês podem fazer? Vocês podem observar um animal doméstico, pode observar uma planta e preencher os quadros. Eu fiz a minha pesquisa, e eu peguei um gato, um cat, ok? Vou colar aqui, bonitinho. This living organism is a... O que eu vou colocar? Esse organismo é um... Cat. Opa. A cat. Ok? Aí você vai colocar. Its body is covered by... O corpo dele é coberto por fur, pelo. It has... Quantas pernas o gato tem? 4. It can, né? Ele pode o quê? And
O que ele pode, gente? Walk and jump. Walk, andar e miar. Como que eu falo? Meow. Meow, né? M-E-O-W. Poderia ser jump também, professor? Jump, eu acho que eu tinha escolhido jump. Pular, né? Acho que fica melhor. Lives. Onde que ele mora? Onde que ele vive? The cat lives at home. Em casa. Likes to eat. Eles gostam de comer. Meat, fish. Cat. Eu coloquei cat food. Cat food. Comida de gato. Ok? An interesting fact about it has that they are playful, brincalhões, and lovely. Ok? Eles são brincalhões e amigáveis, tá? Do your homework, faça sua lição de casa. Espero que vocês tenham gostado da aula. Faça a sua observação, ok? Faça os seus apontamentos. Nossas aulas estão chegando ao final. Have a nice day. Tenha um bom dia. Thank you. See you. Até mais. Bye, bye. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.